14 de agosto de 2024. Nesta quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos acolho com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se bem acolhidos, não esqueçam de compartilhar esse material virtual, também de curtir, de comentar, para que ele seja promovido pela rede social. Louvado seja Deus, muito obrigado a vocês que têm me acompanhado, e é um instrumento de evangelização e também um instrumento para a nossa conversão, né, minha gente? Meditar os textos bíblicos, aprender um pouco mais da história da salvação, que o Antigo Testamento, os textos do Antigo Testamento são bastante difíceis, né? Tanto eu que vou gravar essa mensagem, proferir essa mensagem, quanto vocês, nós crescemos juntos no conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito edificante espiritualmente. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós celebramos hoje São Maximiliano Maria Kolbe, né, cujo nome de batismo era Raimundo Kolbe. São Maximiliano nasceu no dia 8 de janeiro de 1884, na Polônia, era polonês, natural da Polônia. Ele vai estudar em Roma, depois ele vai ser admitido na família franciscana. Em um certo momento ele vai fundar um apostolado chamado Milícia de Maria Imaculada, no ano de 1917, lá no início do século XX. E ele vai enfrentar, porque viveu nessa época, a Segunda Guerra Mundial. São Maximiliano vai ser levado para um campo de concentração. Em um certo momento, vai acontecer uma certa rebelião lá, e os guardas, para castigar e para colocar mais medo nas pessoas que estavam detentas, presas no campo de concentração, os guardas eles vão matar algumas pessoas. Dentre os escolhidos estava um pai de família que começou a se desesperar porque não queria deixar sua família, né? E São Maximiliano ele se sensibiliza, ele estava preso junto, ele se sensibiliza e ele pede ao guarda que o leve no lugar do pai de família, que deixe o pai de família absolvido daquela punição. Então o guarda aceita a proposta e São Maximiliano é levado para um bunker. Não sei se vocês já estudaram a Segunda Guerra Mundial. O bunker era aqueles lugares onde se colocavam as pessoas e as pessoas ficavam ali, né? E São Maximiliano vai morrer de fome e de sede porque vai ser trancado no bunker e vai ser deixado lá, esquecido lá, como acontecia com as pessoas quando eram presas num bunker. Então ele vai morrer de fome, de sede, de fraqueza no lugar de um pai de família. Um testemunho muito bonito, um santo que derramou o seu sangue, né, no sentido de entregar sua vida, né, pela vida do outro, no lugar da vida do outro, ao modelo, aos moldes de Cristo, que também se entregou por todos os pecadores para ser crucificado, né? Então um exemplo de vida e de testemunho, né? É claro que a gente sempre se coloca no lugar daquele santo mártir. Será que nós faríamos o mesmo, né? Eu não sei, minha gente, falando por mim, será que nós teríamos a coragem de fazer o mesmo? É um extremo de santidade, né? É um grau de santidade que pelo menos eu ainda não me percebo. Não sei você que está me escutando. Imagina se entregar no lugar de outro, porque São Maximiliano também tinha sua vida, sua história, sua missão. Ele era padre e como sacerdote também tinha sua missão, também tinha os seus sonhos, e tudo foi deixado para que o outro pudesse viver no lugar. Nossa, um grande exemplo para nós. Aliás, ontem, agora tenho postado, além da reflexão diária, também a vida dos santos, né? E ontem, um dos comentários que eu postei,
da festa da memória de Santa Dulce, dos pobres, né? Um dos comentários de um protestante na postagem foi afaste de mim, Satanás, alguma coisa desse tipo, sabe? Eu fiquei bastante impressionado, porque aquela pessoa não conhece a vida do santo. Olha, minha gente, eu vou dizer a vocês, se Santa Dulce ou São Maximiliano Maria Kolbe se configura Satanás, então o que eu sou e o que você é? Não é? Aí eu respondi, geralmente eu nem ligo, sabe? Porque são pessoas ignorantes que não estudam a história da Igreja Católica, uma igreja que tem história, que tem tradição, né? Que tem família, vamos dizer assim, né? Mas aquilo lá eu não aguentei, eu respondi, eu falei, olha meu irmão, o dia em que você, né? Que eu chamei de Vossa Senhoria, né? O dia que o Senhor conseguir realizar todas as obras de caridade que Santa Dulce dos pobres conseguiu realizar, aí o Senhor vai começar a estar apto para pensar em criticá-la, né? Então, nós vemos no testemunho dos santos, é claro, minha gente, eu estava refletindo, tomando café, refletindo um pouquinho a questão da vida de santidade. É claro que os santos, exceto a Santíssima Virgem Maria, os santos eles tiveram pecados, eles tinham suas falhas, seus defeitos, eles tinham também seus combates espirituais, suas lutas, como nós temos, né? Mas nós olhamos os santos não naquilo que é defeituoso naquele ser humano, mas naquilo que é virtuoso, né? Nós olhamos a pessoa dos santos naquilo que eles foram modelos, paradigmas, grandes testemunhas da prática evangélica. É isso que as pessoas precisam entender, né? Com exceção da Virgem Maria, que nunca cometeu pecado pelos méritos de Cristo Salvador, todos os outros pecaram como nós, mas foram homens e mulheres que se superaram na vida de santidade. Olha, São Maximiliano Maria Kolbe, com toda certeza tinha seus defeitos, tinha suas crises, tinha as situações que precisavam ainda ser aperfeiçoadas na vida de santidade. Tinha, com certeza. Mas é que se esse homem não tivesse uma experiência profunda com Jesus, pensemos bem, minha gente, você acha que ele, sem conhecer aquele pai de família, ele iria se oferecer, né, para morrer no lugar desse pai de família, às mínguas, trancado num bunker? Olha, eu tenho convicção e digo, se esse homem não fosse santo, né, já em terra, mesmo com seus defeitos, mesmo com a sua fragilidade humana, se ele não fosse mostrar santidade, ele não conseguiria fazer isso. Agora pergunte-se para você que tem família, você que traz projetos, sonhos para a sua vida, eu também me pergunto a mim, nós conseguiríamos fazer isso? Eu digo que, por mim, que é provável que não. Eu não conseguiria, ainda não cheguei a esse grau de santidade. Mas é a nossa meta. É a nossa meta. Por isso que é bonito olhar para os santos. Os santos não são deuses, sabe? É uma tristeza os protestantes não entenderem o papel e o testemunho dos santos para a igreja. Santos não são pequenos deuses que nós idolatramos. Não. Santos são seres humanos, são irmãos que vieram antes de nós, que nos precederam e que deram testemunho de Jesus, testemunhos bonitos de Jesus. E hoje se encontram junto de Deus na glória dos céus, né? Que nós também, minha gente, enquanto caminhantes aqui, ao termo da nossa peregrinação terrestre, também nos tornemos santos e sejamos lembrados pela posteridade, pelos nossos descendentes, como pessoas que viveram o bem. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que, apesar da fragilidade, das dificuldades, dos defeitos, uma pessoa que, de fato, amou Jesus. Eu quero ser lembrado desse jeito. Ainda a gente vai chegar lá. Não é verdade? Muito bem. E hoje nós vamos meditar em comunhão com a igreja, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a leitura da profecia de Ezequiel, o capítulo 9, versículos do 1 ao 7,
o capítulo 10, versículos do 18 ao 22. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava, em direção à soleira do templo, e chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças. Matai a todos, até ao extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres, ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram esses os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando o texto de Ezequiel, e o texto de Ezequiel é constituído por visões, né? E se nós olharmos bem, percebermos bem, nós vamos chegar à conclusão que, muito semelhante ao livro do Apocalipse de São João do Novo Testamento, tem muitos sinais aqui, muitos sinais estampados no texto que precisam ser compreendidos, né? Vamos primeiro à questão histórica, sempre retomar a questão histórica. A primeira parte é a leitura do texto, a parte literal, né? Nós vemos que Ezequiel ele viveu no tempo do exílio da Babilônia, né? Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. No século X a.C., o reino unificado de Deus, que era o reino de Israel, ele se divide em dois reinos. O reino do norte, Israel, continuou com o mesmo nome, 10 tribos. O reino do sul, as 2 tribos, dentre elas Judá, que passou a ser chamado Reino de Judá. No século VIII a.C., lembrando que os séculos, quando é antes de Cristo, os séculos vão diminuindo até chegar no ano 0, né?
No século VIII a.C., acontece a destruição do Reino do Norte, por causa do pecado. O Império da Assíria vai destruir o Reino do Norte. O que acontece? O povo de Deus, chamado resto de Israel, subsistiu no Reino do Sul, o Reino de Judá, que também acabou por perverter-se na idolatria, na infidelidade ao projeto de Deus, e surgiram alguns profetas que são próprios do Reino do Sul. Nós acompanhávamos na semana passada o profeta Jeremias, agora o profeta Ezequiel. Ezequiel, além de ser profeta, ele é também sacerdote. Então, pela infidelidade do povo, o que acontece? Vem a consequência, a paga. Qual é a paga? Agora um novo império sim surgiu. Não é mais a Assíria, agora é a Babilônia. É um império pagão também, vizinho. A Babilônia vai invadir Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, do Reino do Sul. E a Babilônia vai levar algumas pessoas deportadas para o seu território pagão, para que elas fiquem exiladas e escravas. Quem o Império da Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor, vai escolher para deportar por primeiro? Claro, a família real. O rei, sua família, os funcionários da corte e também os sacerdotes. Então Ezequiel, sendo sacerdote, ele vai ser levado deportado também. Isso mais ou menos no ano de 597 a.C., século VI. E aí o que acontece? A grande massa do povo do reino de Judá permaneceu lá depois dessa invasão. Só que, como o rei levou exilado o rei de Judá, o que acontece? O Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, colocou outro rei no lugar dele. Um rei que era do próprio povo de Judá, chamado Sedecias. Só que Sedecias, em vez de... ele viu que o império da Babilônia invadiu por causa da consequência dos pecados. Tantos profetas falaram, vai acontecer o pior, ninguém escutou. E o rei Sedecias, que foi colocado por Nabucodonosor para continuar lá reinando, ainda que Nabucodonosor é bonzinho, que colocou um rei, é um rei vassalo, né? Era um rei que devia obediência à Babilônia. Mas era um rei de lá, né, que podia dar um jeitinho de viver um pouco melhor a palavra de Deus. Não, continuou na mesma situação. E agora, hoje, Ezequiel tem uma outra visão, né? Então, na leitura de hoje, estão reunidos dois textos nos quais se narram duas visões novas de Ezequiel sobre aquele povo que ficou lá e que está sendo dirigido por esse rei que continua infiel. Não sei se deu para vocês entenderem. O envio de mensageiros que castigam a cidade pecadora, na qual, porém, um resto de fiéis é preservado. Esse resto está lá em Judá. E a glória do Senhor que sai do templo profanado. Então nós vemos essa imagem de hoje, essas duas visões. Primeiro, um resto é deixado lá, ou seja, já foram levados, o rei, a corte, foi levado escravo para o exílio. O resto ficou lá. Só que Ezequiel tem essa visão, essa segunda visão de hoje, que a glória de Deus que estava no templo, porque lá em Jerusalém ficava o templo de Jerusalém. Para um judeu daquela época, o templo era o lugar onde a presença de Deus se manifestava de maneira muito singular. Essa glória que eles conseguiam ver no tampo do propiciatório, ou seja, na arca da aliança que ficava dentro do templo, Deus se manifestava ali. Essa glória, ela sai daquele lugar. Ela sai do templo. Ou seja, por causa do povo continuar infiel a Deus, Deus se ausentou do templo.
E aí começa uma nova presença de Deus. Porque aquele povo que estava lá no exílio, eles querem Deus, e Deus se faz presente também para eles. Nós ouvimos a visão de ontem, do relâmpago, que brilha em qualquer lugar. E fato, nós sabemos que nós católicos, nós cristãos, nós temos a presença real, substancial de Jesus Cristo, do Filho de Deus, na Santíssima Eucaristia. Mas nós sabemos que essa presença, ela é continuada quando nós percebemos Deus em qualquer lugar onde nós vamos. Deus está em todo lugar. Mas o povo tinha um lugar onde eles contemplavam Deus de maneira muito singular, que era o templo. E agora nem ali mais eles vão conseguir contemplar. Deus vai parecer-se ausente para esse povo. Então, é isso que o texto de hoje está nos informando. Aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. A cidade manteve-se na infidelidade. Virá a paga, né? Qual a finalidade dessas visões que Ezequiel tem? Né? Essa primeira cena de grande violência é a mais difícil de compreender pela nossa sensibilidade. Porque se Deus ama o templo, se ele agia no templo, se ele ama Judá, por que ele vai permitir a destruição? Porque às vezes, minha gente, é o único jeito do povo perceber que o povo está longe de Deus. Infelizmente. Vamos para um exemplo prático. Quando que a gente percebe o valor, por exemplo, da água que nós temos de maneira tão abundante nas torneiras? Quando a água começa a faltar, né? Quando a água começa a faltar, e aí eu tenho que usar gotinha por gotinha, eu tenho que ligar e desligar em seguida, porque eu tenho uma quantidade limitada na minha caixa. Aí eu vou valorizar. Quando eu tenho abundantemente, eu desperdiço, né? Eu desperdiço. Ora, a mesma coisa a Deus. Por isso essa permissão dessas situações. Consegue perceber? E aí, por quê? Né? A pergunta vem, qual a finalidade dessas visões? Elas têm a finalidade de convencer aqueles que estão exilados, que estão lá no exílio, de que Deus ele podia permitir a profanação da cidade santa e do seu templo. Sim. Porque até então o povo estava submetido a tanta profanação, a tanta situação errada. O povo se achava blindado, só porque o templo de Jerusalém estava ali, porque a Arca da Aliança estava próxima. Ora, se eu não levo uma vida de comunhão com Deus, eu posso até mesmo receber os sacramentos. Eu não estou blindado, porque o sacramento ele entra em mim e ele não se enraiza em mim, se perdeu, né? Sabe quando eu tomo algum remédio e aquele remédio ele não é absorvido pelo meu organismo e não faz efeito nenhum? Pode ser que aconteça isso na nossa vida, a vida sacramental. E tem gente que usa da fé ainda por amuleto. É a pior bobagem que tem, né? Vive uma vida longe de Deus, longe da igreja, uma espiritualidade frouxa. E aí coloca uma medalha de São Jorge no peito, de São Miguel Arcanjo, ou de São Bento Abade, e se acha blindado. Eu vou dizer o seguinte para você, é isso que está ensinando hoje. Se a presença de Deus, que é estampada nos sinais concretos e sensíveis, ela não se enraiza na minha alma, eu não estou blindado. Eu não estou blindado. Eu só me torno blindado contra os males quando eu faço comunhão com Deus e essa comunhão ela se enraiza em mim, ela permanece em mim. Não adianta pôr amuletos, não adianta fazer simpatias, não adianta fazer tantas coisas que muita gente faz, mas não quer comprometimento com Deus, com a igreja, com uma caminhada séria de fé na igreja. Não tem blindado nenhum nessa situação. E o povo vai experimentar isso. Por quê? No ano 597, essa primeira turma foi levada escrava para o exílio.
daqui 10 anos, olha, ainda que Deus ele foi condescendente, foi paciente, e o povo não se converteu, o povo que ficou lá. Virá a Babilônia de novo daqui 10 anos, no ano 587, 586, e vai levar o resto que ficou lá para ser escravo. Aí sim o império da Babilônia vai destruir a cidade inteira de Jerusalém e vai destruir esse templo. Olha que triste. O templo que foi erguido por Salomão há séculos antes, né? O sinal visível da presença de Deus. É claro que depois nós sabemos que a Arca da Aliança ela vai ser tirada às escondidas antes de Nabucodonosor invadir o templo e destruir. E a Arca da Aliança vai ser tirada, vai ser, vamos colocar roubada, mas não é roubada. Alguém que amava a Deus, para proteger a arca, tirou ela às pressas. E a arca sumiu. E você quer saber onde a arca foi parar? Eu tenho certeza que você quer saber onde a arca foi parar. Aí você escute a homilia do próximo domingo, que é o domingo da Assunção da Virgem Maria. Aí você vai saber. Por hoje não. E é claro, e vai ser destruído o templo. Olha só. O templo tinha aquilo que antes estava servindo como um sinal concreto da presença de Deus, se tornou um amuleto. E Deus mostrou para esse povo que Deus quer ser comunhão de outro jeito. Não que as coisas visíveis não sejam importantes. Aliás, minha gente, se você quer uma religião visual, sensível, e eu digo sacramental, ou seja, com sinais, é a Igreja Católica. A gente vai numa igreja, a gente se sente católico porque tem elementos visuais, artísticos, a arte nos eleva. Seja na prática do culto, a música, o visual, os ícones, a arte, as imagens, que não é para ser idolatradas como de maneira ignorante os protestantes falam, mas é para que a arte nos eleve ao sagrado, a música, né, a obra artística, as palavras cheias de sabedoria do sacerdote que nos enriquece, nos fortalece espiritualmente. Olha só, é uma religião cheia de sinais sensíveis, só que se não tem comunhão com Deus, não vale de nada isso. Não vale de nada. Né? Então, o texto de hoje é bastante provocativo para nós. Né? E aí a gente vê no texto de hoje, vocês acompanharam, a figura desses 7 homens que são mensageiros de Deus. Né? 6 deles são enviados, né? O profeta Ezequiel, eles vê esses mensageiros, esses 6 homens que castigam aqueles que se mantiveram infiéis a Deus, mesmo depois dos profetas falarem. E também nós vemos a imagem de um 7º, vestido de linho. A figura do linho tem o significado da proximidade de Deus, ou seja, ele foi enviado por Deus. Aliás, os 7 foram enviados por Deus. Por isso que as vestes oficiais sacerdotais devem ser de linho. Né? Claro que hoje em dia a gente faz paramentos de outro tipo de tecido por necessidade pastoral, né? Mas uma veste propriamente litúrgica, sobretudo as que revestem os altares das igrejas, deveriam ser de linho. O linho tem o significado da proximidade de Deus, daquilo que é de Deus. Ou seja, mas padre, esses homens que estão destruindo a cidade, estão castigando as pessoas, mesmo elas sendo infiéis, eles vieram de Deus? Sim, Deus avisou. Deus avisou. Mas o que acontece aqui? Acontece uma marca. Né? É claro que o texto bíblico, na tradução do lecionário, vai falar que eles foram marcando os que foram fiéis na fronte com uma cruz. Na verdade, no texto original, não é cruz, né? É a última letra do alfabeto, que é a letra tal, que é em formato de cruz. Sabe aquela letrinha que os franciscanos usam? O tal, que é em formato de cruz. Essa letra, que é a primeira letra da palavra Torá, da Escritura, né? Essa letra foi o sinal da pertença a Deus.
tal como aconteceu lá na libertação do Egito, quando pediu para que fossem marcadas as portas com o sangue do Cordeiro, como sinal da pertença a Deus, antes do anjo exterminador passar. Aconteceu mesmo agora aqui na visão de Ezequiel, nessa situação histórica. Meus queridos, tudo na igreja tem um porquê. É um sinal extremamente batismal. Esse sinal continua sendo impresso na fronte de cada pessoa que vai ser batizada, como pertença a Deus, como pertença ao Senhor Jesus Cristo. Nós fomos marcados, né? Se você for batizado, você foi marcado na fronte com esse sinal de pertença ao Senhor, para que você não fosse castigado, você não fosse destruído, você não herdasse a consequência do pecado original. Olha que bonito o sinal batismal. Só que essa marca, ela precisa continuar sendo feita pelas nossas escolhas. E aí está o desafio, né? Hoje, nós temos a possibilidade de marcarmos uns aos outros na fronte com o sinal da fé, o sinal da salvação, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus nos livre de todos os males. Mas nós também precisamos caminhar segundo a vontade de Deus. Em tudo, meu querido, minha querida, que você for fazer, reze antes, para que seus pés não estejam fora da vontade de Deus, mas esteja debaixo da providência santíssima de Deus. Sempre, sempre, sempre. Que palavra bonita e também provocativa, não é? Que nós possamos compreender essa palavra e hoje recorramos à intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. Que Deus nos enche de coragem para sermos todo dele. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você um dia abençoado, cheio de paz, e trace na fronte daqueles que você ama esse sinal de poder, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e consagre-os ao poder de nosso Deus e Senhor e Salvador. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.